Ora, bom dia a todos. Bem-vindos à sessão 5 do workshop de Desenvolvimento Tático da Base ao Topo, em que iremos abordar um pouco as principais combinações táticas com ambos os jogadores no fundo do corte, com o jogador na rede ou com o adversário na rede. Portanto, ou seja, fundo do corte, ataque e defesa, defesa contra-ataque, tá? Portanto, em relação às situações. Na sequência da última apresentação da sessão 4, em que tivemos a falar sobre, dentro da mesma ideia, sobre o serviço e sobre a resposta ao serviço. Portanto, quando nós falamos de situações de fundo, e alguns dos principais padrões, não é? Portanto, que quando falamos principais, no fundo são aqueles que vão permitir com que o jogador, depois a médio e longo prazo, consiga executar todo o tipo de situações que nós queiramos que aconteçam no futuro. Portanto, temos um deles, não é? Portanto, o mais utilizado será duas uma, três uma, desculpem, ou uma, em que a ideia central é que o jogador consiga jogar duas bolas para um dos lados do campo, criando um bocadinho mais de pressão sobre os batimentos do jogador e depois colocá-lo em movimentação sobre o outro batimento. Normalmente, esta situação começa no batimento mais fraco, ou seja, colocamos duas ou três bolas no batimento mais fraco, não é? Portanto, e a seguir a isso a bola a uma, normalmente é sobre o batimento mais forte, não é? Portanto, fazendo com que o jogador seja obrigado a bater o mesmo em movimentação, de modo a que não consiga fazer tanta coisa, digamos assim, dentro desse batimento, não é? Portanto, como do batimento em que tem menos confiança, não é? Muitas vezes estas duas e uma podem ser realizadas com variação, não é? Portanto, duas uma, três uma, com variações, ou seja, com variações de altura, com variações de efeito, com variações de ritmo, de modo a tentar criar um pouco mais de dano no batimento mais fraco, não é? Portanto, e depois sim inserir, não é? Portanto, a bola que coloca o outro em movimentação sobre o batimento mais forte. Quando, em termos de estrutura tática, quando o adversário encontra-se a cobrir, normalmente o batimento mais fraco, que acontece muito, neste caso, em vez de ser duas uma, seria uma duas, não é? Ou seja, o jogador, em vez de jogar a primeira bola sobre o batimento mais fraco, jogaria a primeira bola sobre o batimento mais forte, obrigando o adversário a movimentar-se tanto para o lado do batimento mais forte e depois então deixando o espaço aberto para jogar e para poder explorar o batimento mais fraco, não é? Portanto, do adversário. Uma normalmente é utilizada com jogadores com um bocadinho mais de dificuldade de movimentação e muitas vezes passa de uma para contrapé, portanto fazendo uma bola ao mesmo lado da última, né? Portanto, ao jogador, ou numa altura em que o jogador também ganhou o controle do ponto, está mais dentro do corte e quer basicamente punir o adversário com corridas ao canto do corte até realmente forçar o erro ou ter a oportunidade para fechar o ponto de forma diferente. Portanto, este será um dos padrões. Outro padrão que eu gosto de chamar do gato e do rato, e que nestas idades, não é? Portanto, gosto bastante de desenvolver em termos de controle de raquete e controle de bola, controle de espaços, não é? Portanto, que é variações de efeito e de spin apenas numa das zonas do campo. Portanto, são jogos e variações que normalmente executo em meio campo, em meio campo normalmente cruzado, cruzado ou paralelo, mas normalmente cruzado, é melhor para ter mais opções táticas. E depois a ideia é, dentro do campo cruzado, executar os jogadores jogarem pontos, jogarem situações ou jogarem pontos em que são obrigados a procurar outro tipo de soluções que não seja apenas a velocidade da bola e a velocidade com precisão, por isto o campo é mais curto, não é? Portanto, é mais curto no sentido, mais curto literalmente, mais, não é? Portanto, com menos espaço lateral para explorar, o que faz com que o jogador tenha de explorar variações de altura para tirar bolas no conforto, explorar mais ângulos, explorar variações de profundidade, variações de efeito, alterações entre slice e batimento, não é? Portanto, de modo a conseguir buscar, não é? Portanto, buscar, a procurar uma oportunidade para conseguir entrar mais no campo e criar mais pressão sobre o adversário, forçando o erro, não é? Portanto, não tanto à procura do winner. Portanto, isto depois pode ser traduzido para o fundo do corte, obviamente, não é? Portanto, para o fundo do corte, para o campo inteiro, em que o jogador, quando faz uma mudança de direção, para além da mudança de direção e para além da situação, não é? Portanto, de insistência em um determinado batimento, pode fazer uma destas variações também, aumentando o grau de dificuldade do jogador que recebe a bola. Isso depois, obviamente, tendo em consideração a questão da consistência e da regularidade. Eu procuro do batimento mais forte sobre o batimento mais fraco, não é? Um dos aspectos mais importantes do fundo do corte.
quem consegue normalmente ir a ganhar o seu batimento mais forte, não é? Portanto, controlar o centro do campo, como o Pedro irá falar na próxima apresentação, controlar o centro do corte, não é? Portanto, e conseguir distribuir o jogo a partir daí, normalmente tem mais vantagem, portanto, começa a dominar com o seu batimento mais forte dentro do ponto, e o outro é obrigado a centralizar o corte para conseguir fechar um pouco mais, não é? Portanto, e mais instituição de defesa. Portanto, é um aspecto, não é? Portanto, fundamental, que começa desde idades muito precoces, não é? Portanto, desde os 10, 11 anos, não é? Portanto, e vai se desenvolvendo depois ao longo do tempo, à medida que as armas vão aumentando também, não é? Portanto, que o entendimento do jogo vai subindo para conseguir encontrar mais dessas situações. A regularidade profunda, não é? Portanto, com 3 tipos de depois variação possível, ou seja, ser capaz de manter a bola normalmente numa fase inicial, como dizer, à frente da linha de serviço, depois a seguir a isso, à frente dos 3 quartos de campo, né? Portanto, considerando aqui na imagem os 3 quartos de campo, né? Portanto, uma linha que se separa esta zona intermédia, né? Portanto, e depois essa regularidade profunda, depois criar variações, que essas variações de contrapé, variações de profundidade, variações de profundidade pode ser a amorti ou slice curto, variações de altura, não é? Portanto, variações de angulações, etc. Não é? Portanto, com base nesse padrão mais regular, não é? Portanto, e fundo, depois criar bolas que provoquem ruptura, não é? Portanto, dentro do ponto, não chamo bolas de ruptura, batimentos de ruptura, de modo a conseguir criar oportunidades quando só a regularidade profunda, digamos assim, não chega à mesma. De algumas situações relacionadas com o fundo do corte, obviamente depois todas elas têm a parte de fecho do ponto também, portanto tem a parte de ataque e a parte de defesa, algumas delas, outras são reforçadas do fundo. Aqui temos o Murray, né, portanto com o Pui, numa situação em que o Murray entra e sai do campo, né? Portanto aqui entra, aqui sai, portanto com variações de ritmo e variações de profundidade, conseguindo depois fechar num determinado tipo de vôlei, portanto não é propriamente um padrão, mas é aqui uma situação de, não é? Portanto, de um toque de bola e sensibilidade, não é? Portanto bastante elevado, consegue sair com qualidade de uma situação difícil, uma bola nos pés, não é? Portanto em subida. Mas reparem a variação dos 3 tipos de bolas, a primeira bola dentro, portanto, botando a velocidade do adversário, a segunda fora, reduz a velocidade, arqueia mais a bola, e a terceira volta a entrar no ponto mais alto e sobe a barreira. Portanto, estas variações, no fundo, é aquilo que eu estava a dizer, que o trabalho que normalmente gosto de fazer em meio campo primeiro, em idades mais precoces, relacionado com o gato e o rato. Portanto, perceberem estas variações, perceberem a importância das mesmas, às vezes uma pequena portanto, mudança de velocidade, uma pequena mudança de spin, portanto, pode ser suficiente para criar a oportunidade. E em vez de baterem de uma forma mais monocórdica, portanto, e mais igual. Uma outra situação aqui com duas uma, portanto, e depois encostando a adversário ao fundo do corte e a seguir procurando a variação em profundidade. Aqui, portanto, uma primeira na esquerda, segunda bola na esquerda, terceira bola na direita. Portanto, um lado lá, a seguir a isso, cria pressão, tenta puxar para trás, está dentro do campo, outra está atrás e chama, portanto, para a frente com variação de ritmo. Portanto, primeiro cria a situação de modo a que a jogadora, portanto, outra jogadora consiga manter a adversária, digamos assim, atrás da linha de fundo e ela estar dentro da linha de fundo, portanto, para conseguir então criar a variação de profundidade. Mas aqui duas, portanto, duas uma, e a seguir pressão nesta bola dentro, portanto, a outra está fora e a seguir cria então a variação de profundidade. Portanto, tendo aqui mais um exemplo de uma situação de fundo do corte, portanto, e a seguir uma bola de ruptura a seguir à mesma. Aqui há várias situações dentro. A primeira resposta nos pés, reparem, portanto, como isto me guruza com a Kerber, portanto, e que obriga a jogadora a fazer aquele duplo pivô no chão, quase, portanto, a Kerber mesmo lá abaixo buscar a bola, depois a seguir a isso, portanto, há uma sequência de pontos em que acaba por haver um passing shot de 2 tempos, apesar da primeira bola não ser demasiadamente baixa, mas criar dificuldade e o vôlei acaba por não ser decisivo e tem tempo. Aqui a resposta no meio, nos pés, portanto, cria a oportunidade para atacar, ataca, sobe, não fecha no vôlei, por causa de bola com alguma dificuldade, e outra acaba a fazer um passing em 2 tempos, com a primeira bola e a segunda bola em passing. Portanto, a primeira bola cria aqui dificuldade e a seguir a segunda bola, portanto, consegue
então passar a jogadora na rede. Este padrão de pés que vocês vão ver aqui da Kerber, não é? Portanto, é em extremo, mas reparem, não é? Como baixo é que ela está a fazer esta resposta, seria duplo pivô, mas aqui ela senta-se praticamente no chão, reparem onde é que a bola bate também, extremamente funda, não é? Portanto, um padrão que nós falamos há bocado, não é? Portanto, ser capaz de fletir as pernas e ir lá abaixo para pôr o ponto de batimento mais perto do centro de massa e facilitar então a resposta à bola que está à frente, não é? Já falámos. Aqui, novamente, na entrada e saída do campo, o Murray, né, variações de velocidade de ritmo, muito com ele. Né, portanto, aqui a subida levanta ligeiramente a bola ali, né, portanto, acaba por ter o outro acaba por conseguir aproveitar, né, portanto, esse que responde bem e acaba por chamar o jogador à rede antes de conseguir fazer o passe. Reparem aqui, entra, né, portanto, a seguir aqui uma bola mais de recurso, aqui entra novamente, okay? Aqui volta a entrar, desculpem, depois há uma bola, esta, não é? Portanto, que levanta e muda um pouco o ritmo, o jogador consegue atacar bem a bola, mas depois sai bem dela através de uma bola curta e longa, é? Portanto, com o controle do seu lado esquerdo. Aqui a associação de fundo do corte é o Potro Djokovic. Reparem, não é? Portanto, como é que o Djokovic, neste caso, vai procurar a bola sobre a esquerda do Alpotro desde o início do ponto. Portanto, desde o início do ponto que ele não lhe deixa bater uma direita em condições, digamos assim. Portanto, através, portanto, aqui esquerda e volta novamente para a esquerda, e a seguir novamente sobre a esquerda, okay? A seguir vai entrar na direita, na passada, que ele nem consegue bater a bola, e volta a insistir novamente, ponto mais forte, ponto mais fraco, portanto, e a seguir entra, portanto, para conseguir fechar no smash neste caso. Portanto, é uma situação de 2-1 sobre a esquerda, portanto, e a seguir com ponto mais forte ou ponto mais fraco, portanto, com a entrada no corte. Temos aqui Verdasco, portanto, com Djokovic, uma situação muito simples de tirar o adversário para fora do corte e a seguir a abertura na paralela. Portanto, em situação de batimento aqui, portanto, a entrada normal, sobre o lado esquerdo, aqui abre o ângulo, portanto, o jogador sai um pouco mais da linha de passe e a seguir joga ao espaço aberto. Portanto, aqui bastante preciso, muito perto da linha, mas portanto, jogar ao espaço aberto e conseguir fechar o ponto, uma situação simples. Noção do Istanbul Djokovic, insistência na esquerda, portanto, serviço sobre a esquerda, a seguir ponto mais forte sobre, supostamente, o ponto mais fraco, portanto, bola de approach mantém na esquerda, okay? Aqui o vôlei, portanto, uma decisão eventualmente não tão feliz e permitindo com que depois o passem, portanto, na bola seguinte. Mas no início do ponto, portanto, serviço na esquerda, portanto, e ataque direto sobre a esquerda, tal como vimos o Tsonga na sessão anterior, a salvar, portanto, o match point. Aqui a procura novamente de Djokovic Del Potro, a procura sobre da linha do lado esquerdo da bola. Reparem a resposta dele meio, mas na zona da esquerda, que obriga normalmente o jogador a cruzar a bola, portanto, cruzar e entra na linha, entra nesta linha, portanto, digamos assim, de batimento. Portanto, e a seguir a isso, portanto, depois insistir, não lhe deixa bater praticamente direitas, portanto, acaba por subir sobre a esquerda, rola, e primeiro rola sobre a esquerda, portanto, e esta é a única direita que ele bate e ele consegue resolver isso. Mas é um ponto em que o Del Potro não toca praticamente numa direita, portanto, reparem, a resposta aqui, este é um dos aspectos principais, desculpem lá, vou voltar a este ponto, portanto, reparem, a bola centralizada, mas centralizada na zona central, se nós dividimos isto em 4, portanto, centralizada, a bola nesta zona, okay? E a partir daqui, este jogador, portanto, ou joga sobre a direita, portanto, e ele vai atacar deste lado, em movimentação, ou é praticamente obrigado a jogar na esquerda. E ao jogar na esquerda, portanto, o jogo começa a se enquadrar nesta linha de jogo, que é aquilo que o Djokovic quer,
não é? Depois tentando apenas com que ele bata direitas em movimentação, tal como a situação que nós vimos anteriormente. Portanto, aqui, não é? Portanto, ele volta a insistir na esquerda e aqui procura o ponto mais forte ou o ponto mais fraco. Portanto, ganha o controle mais ou menos do ponto mais forte, com a bola direita em termos, não é? Portanto, de potência, não é? Portanto, de velocidade, enfim. Não é? A seguir mantém a bola na esquerda, não é? Portanto, e vai com variações sobre a esquerda, não é? Portanto, e a seguir mantém, não é? Portanto, todas as bolas, não é? Portanto, para o lado esquerdo, apenas uma aqui que não consegue, acaba por conseguir retirar a confiança ao terceiro. Aqui uma situação, portanto, Murray e Djokovic, não é? Portanto, aqui novamente o Murray entrar e sair, não é? Portanto, com algumas variações de ritmo. Consegue fazer, desculpa, Djokovic, não é? Portanto, aqui a controlar, não é? Portanto, o ponto, reparem, contra o Djokovic a controlar o centro do corte, não é? Portanto, e o Murray a correr, não é? Portanto, atrás da bola, que vamos ver novamente para analisar aqui algumas situações, não é? Portanto, e acaba por conseguir fechar com 1-1, depois de fazer algumas situações de 2-1 e de 3-1, não é? Portanto, procurando o desequilíbrio do ponto. Portanto, reparem, Murray entra, aqui Djokovic sai, volta a neutralizar, começa a ganhar o controle do ponto, não é? Portanto, ganha o controle, depois mantém o controle. Sobre a direita do Murray, não é? Portanto, foi duas, não é? Portanto, aqui uma, não é? Portanto, volta novamente à direita, não é? Portanto, abre sobre a esquerda, não é? Portanto, duas, uma na direita, okay? A seguir consegue o desequilíbrio e começa a entrar em uma até realmente conseguir, não é? Portanto, fechar o ponto num dos lados. É? Portanto, procura situações de 2-1 sobre a direita, é? Portanto, isto que o Murray um bocadinho mais dificuldade na direita em movimentação, quando tem menos tempo para bater, é? Portanto, e depois quando consegue realmente ganhar o controle do ponto, então massacra com uma até conseguir fechar. Uma situação que já tínhamos mostrado anteriormente, da Serena, é? Portanto, em que procura três situações idênticas, no ponto de vista tático, é a abertura angulada, é? Portanto, com bola ao espaço aberto, e mesmo quando está fora do campo, é? Portanto, mantém a disciplina tática, sabendo que é assim que vai conseguir realmente criar o desequilíbrio, é? Portanto, conseguir ganhar o ponto. É? Portanto, com uma sequência, é? Portanto, com uma angulação seguida de bola para o espaço aberto. Aqui, uma sessão de contrapé, Serena com Sharapova também, é? Portanto, algumas situações aqui tentar fechar, aqui um batimento e o contrapé acontece aqui. É? Portanto, depois de Sharapova ter feito um batimento na passada, portanto, entramos aqui no ponto direita agressiva sobre a esquerda, tá, depois mantém, portanto, um pouco de ataque sobre a esquerda, fecha o corte, e a seguir abre, Sharapova, portanto, no canto, está a recuperar, portanto, split step não foi feito com qualidade suficiente no momento do impacto, portanto, e a Serena apanha-lhe, portanto, no contrapé. Angulação e espaço aberto, portanto, nós e a Kerber, novamente com a Serena, nós sabemos que a Kerber é muito forte na linha de fundo, portanto, o que significa muito forte e muito sólida na linha de fundo. Portanto, a Serena sabe que vai procurar um pouco mais de angulações em algumas das bolas, mudança de ritmo, portanto, e tirar a jogadora para fora do campo, mas mais curto, com bolas mais curtas, como aqui vemos, portanto, e a seguir, portanto, explorar o espaço aberto e vir à frente para fechar o ponto. Portanto, começa a uma situação no início do ponto e outra situação no final do ponto. Portanto, aqui, primeira, portanto, tenta chamá-la, a seguir marcar para o lado contrário, Kerber defende-se bem, portanto, consegue-se manter dentro do rally, a bola está um pouco curta, portanto, porque não consegue responder de forma eficaz às bolas da Serena. A Serena vai procurar mais uma situação aqui, portanto, retirando-a do campo e a seguir conseguindo fechar na rede, portanto, depois lhe fazer correr, portanto, o corte todo, basicamente. Aqui, sessão de drop e lob, basicamente é tirar o adversário da linha de fundo, quando estamos a jogar com jogadores bastante sólidos, aqui em terra batida, portanto, bastante sólidos na linha de fundo, uma das formas, portanto, é precisamente chamá-los à frente, e aqui, portanto, demonstrado neste ponto,
Schwartzman, né? Portanto, com o Nadal, a tentar tirar o Nadal da linha de fundo, né? Portanto, chamando-o à frente e conseguindo passar por cima depois. Uma situação de Djokovic-Kyrgios, né? Portanto, Kyrgios começa a controlar o ponto, com serviço de direita, né? Direita sobre direita, né? Portanto, e a seguir a isso, Djokovic consegue sair daquela situação e volta, começa ele então, né? Portanto, a dominar o ponto, né? Portanto, e passa de uma situação de defesa, neutralização, né? Portanto, e contra-ataque, conseguindo fechar a mesma. Como é que ele consegue essa bola? Como é que ele consegue essa transição? Através de uma bola extremamente funda no meio, portanto, aqui, Kyrgios em domínio, né? Portanto, e esta bola aqui, né? Portanto, desculpem. Não esta, mas a próxima aqui. Esta, né? Portanto, reparem, né? Portanto, a profundidade da bola central, fez com que o Kyrgios tivesse, no batimento, tivesse que retirar o corpo da mesma. Ao retirar o corpo da mesma, né? Portanto, a situação do ponto muda. Né? Portanto, Djokovic entra a seguir, ponto mais alto, né? Criando pressão, procurando, e a partir daí mantém-se dentro do campo, a apanhar a bola no ponto mais alto, né? Portanto, e a dominar o ponto, e depois a chamar, né? Portanto, Kyrgios à rede e a conseguir fechar na, na sequência disso. Portanto, a importância da bola forte ou funda, não é? Portanto, na zona central do campo, quando estamos em situações de defesa, para conseguir realmente dar a volta. Portanto, na mesma ideia que nós apresentámos, não é? Portanto, em relação ao serviço, em relação à resposta, nós aqui também vamos ter uma situação, ou seja, os elementos que estão por trás, não é? Portanto, do batimento das situações de jogo. Os elementos técnicos, portanto, a manutenção do equilíbrio dinâmico, já falámos sobre isto nos outros workshops, batimentos limpos, não é? Portanto, o uso do peso da raquete, controle do peso da raquete, tudo isto vai ter influência no spin, no efeito, na qualidade dos batimentos, uma boa base de sustentação, para conseguir realmente produzir não só potência, mas direção e variação, qualidade na recuperação ao centro do corte, mudanças de direção, não é? Portanto, após cada batimento, variabilidade dos apoios dinâmicos, de acordo com aquilo que já falámos no passado também, a escolha adequada do padrão de apoios, não é? Portanto, em função da situação, o que é que eu faço a cada tipo de bolas, convém que seja o mais automático possível, não é? Portanto, à medida que se vai desenvolvendo. Do ponto de vista físico, trabalho de core, manutenção do equilíbrio, não é? Portanto, transferência de energia no batimento, capacidade de aceleração, não só da aceleração a nível dos membros inferiores, não é? Mas também da aceleração a nível da raquete e dos membros superiores, a agilidade, que no fundo é as mudanças de direção com velocidade, a resistência aeróbia de base e anaeróbia lática, já falámos sobre isso no workshop sobre desenvolvimento físico, de base ao topo, não é? Portanto, a lática em termos de explosão, não é? Portanto, a aeróbia de base para conseguir aguentar também mais tempo, se bem que depois é um bocadinho mais desenvolvido do que isto. A flexibilidade geral, com vista de prevenção de lesões e alguma mobilidade articular, a coordenação intramuscular para aumento de potência e intermuscular, que no fundo é a capacidade de execução com qualidade dos batimentos, e energia elástica, ou ciclo muscular, alongamento e encurtamento, não é? Portanto, dentro destas sequências. Os elementos táticos, não é? Portanto, controle, direção e profundidade de bola, capacidade para jogar com diferentes efeitos, portanto, chapado, top spin, slice, variações, né, de spin, também vão ter variações de altura, controle da altura, né, portanto, da variação do ritmo, escolha adequada do estilo de resposta, né, portanto, em função do adversário, tomada de decisão e o tipo de bola, né, portanto, isto são os elementos que nós temos de ir trabalhando, de modo a que o jogador, depois da instituição aberta e total de jogo, consiga responder o mais eficaz possível e executar com a melhor qualidade possível as situações estáticas, né? Portanto, estamos a apresentar e outras que não estão, possam não estar aqui. Quando falamos de ataque, algumas situações trabalham praticamente todas as capacidades, não é? Portanto, ponto mais forte ou ponto mais fraco e subida à rede, é um princípio muito importante, não é? Portanto, o jogador ser capaz de conseguir atacar o ponto mais fraco do adversário, primeiro perceber qual é que é, não é? Portanto, e depois conseguir procurar o seu ponto mais forte sobre esse ponto mais fraco. O encaixe então, vai um pouco dentro de uma análise mais simples do análise SWOT, né? Portanto, vamos a falar. Na sequência do padrão de abertura, jogar ao espaço aberto, subir à rede, portanto, perceber quando é que o outro jogador está fora do campo, né? Portanto, e vai ter mais dificuldade em chegar à bola seguinte, portanto, jogar essa bola com qualidade, né? Portanto, e entrar para dentro do campo à procura do fecho na rede. Percepção dessa situação é muito importante, e depois as capacidades para conseguir executá-lo, obviamente, com qualidade.
abrir o corte ou jogar um slice curto, né? Portanto, a resposta a uma bola baixa e subir à rede, ou seja, subir à rede chamando o outro um bocadinho à frente, né? Portanto, principalmente nas idades que estamos a falar, ou seja, entre os 11 e os 14 anos, né? Portanto, mas é importante esta ideia de perceber, né? Portanto, que podemos também chamar o outro um pouco mais à frente e não mantê-lo apenas na linha de fundo, e ao chamar o outro um pouco mais à frente, né? Portanto, se essa bola vier mais alta, não ficar atrás à espera da bola, mas podemos vir à frente e estar a interceptar essa bola em volley, ou em drive volley, ou mesmo em smash, dependendo da altura da bola. Normalmente volley e drive volley. Fazer uma variação de altura e feito para o espaço aberto, não é? Portanto, tirar no fundo a bola da zona de conforto do adversário e em vez de tirá-la da zona de conforto na zona em que o jogador está, porque isso vai ser mais difícil, porque o jogador pode entrar sempre no campo, apanhar a bola de subida, pode fazer um transfer a uma bola mais alta, pode, não é? Portanto, pode ganhar boa posição de apoio e criar dano nessa bola, tentar fazer isso ao espaço aberto. Portanto, basicamente, quando o jogador está num lado, fazer isso para o lado contrário, colocando a bola mais baixa ou mais alta da zona de conforto normal, não é? Portanto, é que normalmente cria mais dificuldades ao adversário para conseguir atacar essa bola, não é? Portanto, e se virmos que realmente, voltamos ao ponto 2, se virmos que essa bola está realmente a criar dificuldade e vai criar uma situação de dificuldade que é possível entrar para aproveitar a mesma, então ser capaz de entrar no campo, não é? Portanto, e aproveitar essa situação para realmente criar a bola de subida. Fazer um approach para a zona central, isto nos jogadores que são muito fortes do lado direito e do lado esquerdo e bons e com boa capacidade de movimentação, normalmente as duas coisas estão conjugadas, em vez de abrir o corte, né? Portanto, sujeitar a levar um passing shot, os jogadores são capazes de colocar muito bem a bola nas diversas zonas, ou até o próprio lob, né? Portanto, qualidade, fazer uma bola mais centralizada, que fecha o corte e que dá a oportunidade do jogador fazer um primeiro vôlei com qualidade, não é? Portanto, a criar pressão e estar numa posição mais confortável na rede para então fechar, tentar fechar na segunda bola. Isto são algumas situações, não é? Portanto, de ataque que vão criar os pré-requisitos, digamos assim, não é? Portanto, do ponto de vista de controle de bola, do ponto de vista de percepção e do ponto de vista dos próprios batimentos, não é? Portanto, para conseguir criar o repertório técnico-tático, não é? Portanto, depois para o jogador conseguir executar outras situações mais à frente, estas e outras situações mais à frente, não é? Portanto, do ponto de vista de batimento. Aqui duas situações já vimos várias quando falámos do fundo do corte e mesmo do serviço, não é? Portanto, que os pontos normalmente têm um início e um fim, nós vamos falando sobre algumas destas situações. No entanto, aqui mais mais uma ou duas situações, portanto, aqui uma subida à rede, não é? Portanto, um lob e agora não é? Portanto, aqui a bola funda e o vôlei para o espaço aberto, não é? Portanto, basicamente era para chegar aqui. Isto é um ponto atípico, como são vários pontos do Kyrgyz, não é? Portanto, mas aqui esta bola, não é? Portanto, tem slice, não é? Portanto, e a seguir o vôlei para o espaço aberto, é um padrão base, não é? Portanto, subida à rede, ou seja, uma bola funda, não é? Portanto, a seguida de um vôlei mais curto, quando temos uma bola curta de approach. Aqui uma situação diferente, que mostrei-vos na tração, aqui, não é? Portanto, o David Ferrer a abrir o corte com o Murray, depois aqui sobe sobre a direita, que é o ponto mais fraco, não é? Portanto, batimento sobre o ponto mais fraco e vôlei ao espaço aberto. Este vôlei acaba por não ser decisivo o suficiente e o Murray consegue fazer o passing shot, não é? Portanto, antecipando aquilo que iria acontecer. No entanto, a situação mantém-se aqui, não é? Portanto, esta bola, não é? De approach e a seguir, não é? Portanto, o vôlei ao espaço aberto, não é? Portanto, seria a situação que estaríamos a ver aqui em relação ao ataque neste sentido, jogador na rede, não é? Da mesma forma como nós falámos, não é? Portanto, há bocado, para as diferentes situações, aqui é idêntico, portanto, pé continental muito importante para o vôlei e para tudo o que se passa na rede, equilíbrio à frente, não é? Portanto, quando vem à rede, qualidade do split step e qualidade de timing, não é? Coordenação do gesto de bloqueio para conseguir criar apreensão da raquete no momento correto e a posição para o vôlei. Uma boa base de sustentação com um ângulo da raquete e o antebraço, não é? Portanto, cerca de 100 graus. No fundo, é a posição do pulso, como nós vimos no workshop da técnica. É a posição do pulso que é importante que esteja na posição neutra para conseguir criar apreensão. Conseguir ter um batimento de desequilíbrio para conseguir realmente criar situações que venham para a frente, portanto, aquilo que eu chamo uma bola de ruptura, não é? Portanto, de ruptura pode ser de vários tipos, desde que crie esse desequilíbrio.
e transferência de peso para a frente quando tem tempo realmente para realizar esse primeiro vôlei com qualidade. Não é? Portanto, alguns elementos físicos andam à volta da mesma ideia, daquilo que nós falámos anteriormente, portanto, trabalho de core, estabilização, flexibilidade geral, prevenção, coordenação, entre os membros superiores e os membros inferiores, não é? Portanto, conseguir executar o vôlei com qualidade, força rápida, força reativa, qualidade de split step, não é? Portanto, são aspectos que são um bocado idênticos em relação a tudo. Controle de colocação do approach, portanto, a precisão e a profundidade do approach é extremamente importante. Qualidade do primeiro vôlei, normalmente algo que é pouco trabalhado em idades mais precoces. Normalmente temos tendência para trabalhar o vôlei demasiado perto da rede. Portanto, a ideia de trabalhar um vôlei, não é? Portanto, se não houver primeiro vôlei, não há segundo vôlei, em singulares, obviamente, em pares há. Portanto, é necessário nós trabalharmos também este primeiro vôlei, este vôlei mais afastado da rede, não é? Portanto, com colocação e com controle da raquete, a cabeça da raquete e da bola, não é? Portanto, quando nós queremos bater a bola. Qualidade do smash e do drive volley, não é? Portanto, para conseguir, obviamente, depois dar sequência, o drive volley como uma forma de primeiro vôlei, quando a bola vem mais alta, não é? Portanto, capacidade de variar o efeito da bola, top spin slice chapado principalmente na bola de subida, não é? Portanto, na bola de subida é extremamente importante ser capaz, às vezes, de retirar a bola da zona de conforto do adversário para conseguir ter maiores probabilidades de sucesso depois na rede. Portanto, alguns elementos táticos, não é? Portanto, necessários de dominar, não é? Portanto, e nestes aspectos, grande parte dos aspectos que o pessoal vai trabalhar antes até aos 11 anos, não é? Portanto, e depois vai continuar a melhorar ao longo deste período, como já tínhamos referido anteriormente, à medida que vamos trabalhando nas situações táticas, vamos também trabalhando nos elementos técnicos, físicos e táticos que compõem essas situações, não é? Portanto, de modo a que sejam executadas com melhor e melhor qualidade à medida que o jogador vai crescendo, fisicamente, maturacionalmente, mentalmente e, obviamente, tenisticamente também. Não é? Portanto, nestas áreas, em todas estas áreas. A mesma ideia em relação, não é? Portanto, ao contra-ataque, alguns padrões mais importantes, uma bola forte ao meio, segunda bola cruzada, mudar para a situação defensiva, portanto, tentando alterar a situação defensiva, a bola forte ao meio ou o passing shot a dois tempos, não é? Portanto, que no fundo é a mesma ideia quando o jogador está a caminho da rede. A outra é quando o jogador está a pensar a vir à rede, não é? Portanto, a primeira, a segunda, o jogador já está na rede, portanto, colocamos a bola numa ideia de uma bola um pouco mais centralizada, mas baixa, não é? Portanto, depois a segunda bola em passing shot, que pode ser cruzada, pode ser paralela ou pode ser até o lob, não é? Portanto, mas a ideia de não arriscar muito na primeira bola. A questão é que muitos dos miúdos têm tendência para ver o adversário vir à rede e querem logo fazer um passing shot na linha, não é? Portanto, e criam muitos erros quando, principalmente nas idades mais precoces, é muito mais difícil, em qualquer idade, mas nas idades mais precoces existem muitos erros neste primeiro vôlei ainda, e principalmente quando a bola vem em situações de dificuldade, e ainda mais no ténis feminino, portanto, tentar provocar esse primeiro vôlei, não é? Portanto, tem zonas baixas, não é? Portanto, e depois, sim senhora, se a bola voltar e mais alta, está preparado para tentar então aí sim, quando o outro jogador está numa zona mais confortável na rede, então aí sim tentar o passing shot e arriscar um pouco mais na segunda bola. Transfer da passada curto e segunda bola ao espaço aberto, ou seja, uma bola de recurso, não é? Portanto, quando o outro jogador vem para a rede, dentro da ideia de passing a dois tempos, mas na zona do canto, de cantos do corte, é capaz de fazer o transfer na passada, antes de executar uma bola ao slice aberto, um slice chip, não é? Portanto, cruzado, tentando alterar, não é? Portanto, a situação de defesa aqui com o adversário ainda no fundo, não é? Portanto, criar uma situação, quando o outro conseguiu uma situação de desequilíbrio, não é? Portanto, tentar defender chamamos um chip, que é uma bola de slice, mas um bocadinho mais chapada, não é? Portanto, cruzada, tentando manter o jogador atrás, não é? Portanto, e a seguir a isso, tentar entrar na segunda bola, no ponto mais alto, provocando quer seja o passing shot, quer o jogador esteja na rede, não é? Portanto, ou a transição, a mudança de situação de dificuldade para a situação de controle de pontos, não é? A bola mais alta arqueada, não é? Portanto, quando estamos em situação de dificuldade e cruzada, não é? Portanto, em terra, depois a segunda bola, tentar colocar o ponto mais fraco do adversário ou criar um amorti. Normalmente nesta situação, também tentando evitar a subida do jogador, do adversário, no momento em que o adversário já está em situação de domínio e a pensar em entrar para dentro do campo, não é? Portanto, não é necessariamente a situação em que o jogador está na rede, não é? Portanto, mas será a situação em que o adversário, desculpa, que o adversário está na rede, mas será a situação em que o adversário
criou a situação que pode começar a vir à rede, criou o desequilíbrio. E nós estamos em situação defensiva. Não é? Portanto, se nós não fizermos nada diferente, o mais provável é a próxima bola ao jogador entrar no corte, não é? Portanto, tentar avaliar para o espaço aberto ou para o nosso ponto mais fraco. Portanto, são situações não só do passing em si, mas situações em que tentam neutralizar, não é? Portanto, o adversário quando ele está em situação de vantagem, não é? Portanto, a caminho, digamos assim, da rede ou com o foco centrado em conseguir vir à frente depois fechar o ponto, tentando evitar que isso aconteça. Dentro dos aspectos, não é? Portanto, elementos técnicos e elementos táticos, físicos e táticos, não é? Portanto, as questões passam depois muito à volta do mesmo. Qualidade do split step, como já falámos há bocado, controle da cabeça da raquete e toque de bola para conseguir colocar a bola em situações difíceis, não é? Portanto, conseguir sair de situações difíceis é extremamente importante num determinado nível, não é? Portanto, esta capacidade, a aceleração da raquete, não é? Portanto, a velocidade e variabilidade dos apoios, já falámos sobre isso, o toque de bola está relacionado com o controle da cabeça da raquete também, recuperação rápida, não é? Portanto, e equilibrada para conseguir realmente dar a sequência à segunda bola, porque se perdemos o equilíbrio na primeira bola, não conseguimos sequer chegar à segunda. É? Portanto, mantermos o equilíbrio, precisamos de trabalho de core, não é? Portanto, de agilidade, velocidade de execução, velocidade de reação complexa para perceber melhor, não é? Portanto, aquilo que está a acontecer, força rápida para a execução, etc. Não é? Portanto, elementos táticos, controle, direção e profundidade de bola, quando o jogador vem à rede ser capaz de colocar a bola nos pés, por exemplo, não é? Portanto, ser capaz de colocar uma bola funda no centro do corte, ser capaz de fazer um slice, chip, não é? Portanto, tudo isto exige controle, direção e profundidade, as variações de efeito, obviamente, antecipação, variação de ritmo, tomada de decisão, não é? Portanto, rápido e eficaz. Quando nós analisamos as situações todas, não é? Portanto, no ténis, nós vamos chegar a um quadro, no fundo é um quadro resumo de todos estes elementos, não é? Portanto, nós estamos a falar, em que se nós desenvolvermos o controle da cabeça da raquete e o toque de bola, se nós desenvolvermos batimentos limpos com pontos de contacto óptimos, a qualidade do split step e recuperação após cada batimento, manutenção do equilíbrio com boa base de sustentação, capacidade de aceleração da raquete, variabilidade dos apoios dinâmicos, utilização das pernas, não é? Portanto, pianística, cadeia cinética e aumento da velocidade da raquete na execução, o trabalho de core, a velocidade de reação complexa, o trabalho de energia elástica nos diversos batimentos, não é? Portanto, os aspectos já falámos no workshop anterior em relação à parte física, não é? Portanto, direção e controle de bola, as capacidades de variação em relação ao efeito, a capacidade de colocar o serviço nas três áreas, de ambos os lados, não é? A velocidade para se colocar em posição e corretamente para a segunda bola, não é? Portanto, para a terceira bola e para a bola seguinte, digamos assim, para jogar com precisão, a colocação, não é? Portanto, da bola do approach, qualidade de primeiro e segundo vôlei, qualidades do smash drive volley, não é? Portanto, e mais algumas que não cabem aqui na tabela. Nós chegamos a uma tabela que é uma tabela geral, que no fundo nos diz aquilo que nós devemos trabalhar como pré-requisitos para desenvolver estas sessões de jogo. E foi dessa forma que nós começámos o workshop, o primeiro workshop, o workshop Princípios da Base ao Topo. Não é? Portanto, nós ao analisarmos estas situações todas, e mais, não é? Portanto, chegamos a uma tabela, e essa tabela diz-nos basicamente tudo aquilo que o jogador deve trabalhar no seu percurso de desenvolvimento. E depois vamos organizar estes aspectos ao longo do tempo. Obviamente que aos 11 anos é quando grande parte dos aspectos técnico-táticos têm de estar, a sua base tem de estar desenvolvida. Depois, dos 11 aos 14, vamos insistir então nestas soluções táticas, em todas estas soluções que temos estado a falar, como base para conseguir que o jogador consiga executar praticamente tudo aquilo que é possível executar, digamos assim, dentro de um core de ténis. Obviamente que o jogador não vai ser capaz de executar tudo. Nós tentamos desenvolver o jogador o mais multifacetado possível até aos 14 anos, as situações de jogo, e vamos melhorando, obviamente, os elementos técnicos, táticos, físicos e mentais, não é? Portanto, para conseguir executar com mais qualidade cada uma destas situações de jogo. Não é? Portanto, mas vai haver uma altura, não é? Portanto, tentamos fazer isso enquanto é possível durante algum tempo. Depois, obviamente, que vai haver uma altura em que o jogador vai ter mais apetência e mais capacidade para conseguir executar um determinado tipo de situações, não é? Portanto, no seu desenvolvimento, durante o seu ponto, e essas, por várias razões, como já falámos também na sessão 2, portanto, nós, nessa altura, iremos então definir um pouco o estilo de jogo com base naquilo que o jogador se sente mais à vontade e com base naquilo em que nós sabemos que vai ter mais probabilidade de sucesso e, obviamente,
com base nas características físicas, mentais do jogador e da zona em que nós estamos a competir, etc. Né? Portanto, e dos objetivos do projeto, digamos assim. Portanto, esta definição do estilo de jogo acontece depois de já termos trabalhado durante algum tempo aquelas situações de jogo e todos os elementos associados às mesmas. Não é? Portanto, isto nos atletas mais avançados poderá acontecer aos 13, 14 anos, como já referimos na sessão 2. Nos atletas, de um modo geral, começa a acontecer a partir dos 14 anos, 13, 14 anos, a real definição deste aspecto, no mais 14, 15 e depois dos 14 aos 17. Não é? Portanto, em que o jogador vai crescer, vai ganhar força, vai fazer trabalho físico associado, vai ganhar um determinado nível de maturidade também dentro do campo, de percepção e de entendimento das situações de jogo, e nós vamos ajudando o atleta a realmente enquadrar o seu jogo com a sua personalidade, não é? Portanto, e com as suas características. E esse enquadramento do jogo, não é? Portanto, com as suas características de personalidade, vai ser grande parte do componente de sucesso, não é? Portanto, a médio e longo prazo, tentando maximizar aquilo que ele tem de melhor, não é? Portanto, e depois criar algumas situações táticas para tentar esconder, digamos assim, aquilo que, ou camuflar, não é? Portanto, aquilo que o jogador tem de menos bom, não é? Portanto, obviamente que para níveis mais altos é necessário que as lacunas não sejam realmente lacunas, sejam apenas pontos menos fortes, não é? Portanto, menos fortes e depois ter pontos fortes que sejam capazes de realmente marcar a diferença. Depois é isso também que vai fazer mais dano, não é? Portanto, em níveis mais altos de jogo, não é? Portanto, seja essa diferença do ponto de vista mental, do ponto de vista de percepção tática, do ponto de vista técnico de execução em determinadas situações, do ponto de vista físico, não é? Portanto, ser capaz de ultrapassar determinados pontos, não é? Portanto, ou conjugado entre os diversos aspectos, não é? Portanto, mas é importante, depois, neste período, nós definimos quais é que são realmente as sequências táticas de 2, 3 bolas, em que mais se identificam com o atleta e com o jogador e insistimos um pouco mais nestas situações táticas, de modo a definição de um estilo de jogo por área de jogo, não é? Portanto, de acordo com aquilo que foi trabalhado anteriormente. E depois, obviamente, não é? Portanto, entramos na análise SWOT, que está sempre presente a partir do momento em que o jogador compete, principalmente a partir dos 11 aos 14 anos, mas que vai ganhar a sua especial relevância nesta altura, em que o atleta está mais completo, tem os seus padrões táticos desenvolvidos, não é? Portanto, ou seja, a partir normalmente na matriz de desenvolvimento será a última fase, a fase 6, em que basicamente vai ser tudo feito com com o objetivo de rendimento. Obviamente de evolução ainda, o jogador de 17 anos não está completo, não está finalizado, digamos assim, mas tendo em vista a maximização do seu rendimento, não é? Portanto, de acordo com as suas características, o planeamento de acordo com isso, etc. Já falámos sobre isso na nossa sessão 2. Terminamos assim a sessão 5 deste workshop, desenvolvimento tático da base ao topo, não é? Portanto, a próxima sessão será focada nos padrões do alto rendimento e e o preletor será o Pedro Fellner, que certamente é de conhecimento, não é? Portanto, de vocês todos, dispensa apresentações. Neste momento, há muitos anos, treinador do Frederico Silva, que irá falar um pouco sobre aquilo que também falou no simpósio da base ao topo, na apresentação sobre a tática.